E se tudo o que você conhece sobre a realidade fosse apenas uma fração? E se o verdadeiro poder não estivesse em fórmulas, músculos ou diplomas, mas na sua capacidade de moldar o invisível com a sua mente? No momento que o Doutor Estranho atravessa os véus do mundo físico e mergulha no desconhecido, ele descobre algo que os iniciados sempre souberam. A realidade é maleável, a consciência é a chave e o corpo é o portal. Nesse episódio você vai entender porque a jornada do Doutor Estranho não é apenas ficção. É um espelho simbólico da sua própria busca. E como cada série, cada repetição no treino consciente pode se tornar um feitiço para acessar a sua versão mais elevada. Porque o verdadeiro despertar começa quando você treina com consciência. Stephen Strange era um neurocirurgião brilhante, racional, arrogante e completamente escravo da lógica materialista. Até que o destino, ou o universo, decidiu quebrar suas mãos. E com elas, também partiu sua identidade. Ferido, frustrado, inútil, ele parte em busca de cura. Mas descobre que não precisa de remédio, precisa de verdade. Nas montanhas do Oriente, encontra a anciã, uma mestra espiritual, que lhe apresenta uma nova anatomia, a do espírito. Ali, ele aprende que a realidade não é uma estrutura fixa, mas um fluxo moldado pela mente. Essa trajetória, contada no cinema, é o espelho simbólico da jornada de cada buscador. Nas tradições iniciáticas, é o mito do guerreiro ferido, aquele que, ao ser quebrado, torna-se receptáculo do invisível. Carl Jung falava disso, Joseph Campbell também. Mas a musculação consciente acrescenta algo essencial. O corpo é o templo onde o espírito se revela. Quando o físico é quebrado, o espiritual desperta. Multiverso. A realidade em estado de expansão. No filme, Strange descobre o multiverso, uma rede de infinitas realidades coexistindo. Cada escolha cria uma nova linha do tempo. Cada IC é um universo pulsando em paralelo. A ciência acompanha essa ideia. Max Tegmark descreve 4 níveis de multiverso. Brian Greene fala de universos membrana, flutuando como bolhas em um oceano dimensional. E a interpretação de muitos mundos da mecânica quântica sugere que toda decisão bifurca a realidade, criando outra versão de você, aquela que escolheu o outro caminho. Quando Strange manipula o tempo e cria loops para derrotar Dormammu, ele está usando a consciência como ferramenta de ressignificação. Ele escolhe viver e morrer infinitamente, até quebrar o ciclo da ilusão. É sobre intenção, sobre presença, sobre persistência. Na musculação consciente, cada repetição é também um ciclo, um microcosmo onde o corpo sofre, se adapta e transcende. Você escolhe, a cada série, a realidade que deseja habitar. A mente como antena, recebendo o infinito. Será que a consciência nasce do cérebro? Ou será o cérebro apenas um instrumento, uma antena sintonizando algo maior? Essa pergunta divide filósofos e neurocientistas. David Bohm e Carl Pribram propuseram o modelo holográfico da mente, onde cada parte contém o todo. Você é o todo, fragmentado em partes. A física chama isso de não localidade. A espiritualidade chama de unidade. Pacientes em experiências de quase morte relatam lucidez fora do corpo. O cardiologista Pim van Lommel documentou isso em estudos publicados em periódicos científicos como The Lancet. A mente vai além do cérebro, assim como a alma vai além da carne, e o treino consciente é o portal. Ao alinhar respiração, movimento e atenção, você se sintoniza com o eu superior. Cada exercício torna-se uma antena vibracional. Cada contração, uma prece silenciosa.
o tempo. Como ilusão, Einstein, Hawking e a roda de Strange-Einstein nos ensinou que o tempo é relativo. Não é constante nem absoluto. Ele se curva com a velocidade, ele desacelera na gravidade. Stephen Hawking acrescentou: olhar o céu é olhar o passado. A luz que vemos agora pode ter partido de estrelas que já morreram. No filme, Strange não quebra o tempo, ele se rende a ele. No looping com Dormammu, ele transforma a repetição em revolução. A dor torna-se ferramenta, a morte, aliada, a persistência, um superpoder. Na vida real fazemos o mesmo, repetimos padrões, ciclos, histórias, mas quando colocamos consciência na repetição, ela vira rito. Quando sentimos o agora com o corpo inteiro, o tempo para. É isso que fazemos na musculação consciente. Transformamos o tempo em alquimia, a série em meditação, o suor em presença. Magia e ciência, 2 nomes para o inexplicável. No universo de Strange, a magia é tática, visual, geométrica. Ela se manifesta por gestos, portais, runas e símbolos. Mas por trás dos efeitos visuais, a ciência. A teoria das cordas postula 11 dimensões. A teoria de Kaluza-Klein sugere que a gravidade pode escapar para dimensões extras. O que chamamos de milagre pode ser apenas uma tecnologia espiritual que ainda não compreendemos. Adam Frank, astrofísico consultor do filme, disse: o público pode não entender as equações, mas sente que coisas maravilhosas acontecem por causa da ciência. E se a magia for a ciência do futuro? E se os gestos de Strange forem rituais de manipulação de frequência? A musculação consciente entende isso. Cada movimento possui um código vibracional, cada postura, assim, uma geometria sagrada. Quando treinamos com intenção, não estamos apenas nos fortalecendo, estamos programando o corpo como um canal para o invisível. No final de sua jornada, Strange não vence com força, não impõe, ele se rende. Voluntariamente entra num ciclo de sofrimento, não por fraqueza, mas por amor à vida. Essa é a chave. A realidade não se impõe pela força, ela se molda pela coerência. A musculação consciente é o palco onde isso acontece. Cada gota de suor é escolha, cada dor é aceitação, cada treino é uma oferenda. Quando você entende isso, o seu corpo se torna um espelho multidimensional. O treino não é mais físico, é energético, é espiritual. Você passa a sentir que não está apenas movendo pesos, você está moldando realidades, integrando versões de si mesmo, curando passados, acessando futuros, ancorando o presente. O verdadeiro herói não é quem domina o mundo, é quem domina o próprio campo de frequência. E você, desperto, está pronto para isso? A jornada de Stephen Strange é simbólica, mas sua verdade é real. A ciência já começa a tocar o manto da magia. A espiritualidade revela que o corpo é um dos portais mais poderosos. E você, ao escolher treinar com presença, está dizendo ao universo: estou aqui, inteiro, alinhado, pronto para lembrar quem eu sou. Porque no final, não se trata de criar músculos, mas de se reunir com todas as partes de si que um dia foram esquecidas. A musculação consciente é o seu feitiço pessoal, o seu ritual de alinhamento, a sua magia diária. E agora que você sabe, que escolha você vai fazer? Se você sente que chegou a hora de transformar seu corpo e sua mente, eu te convido a conhecer o audiolivro Manual da Musculação Consciente. Muito mais do que uma rotina de treino, é um ritual de reconexão entre corpo, mente e espírito. Imagine só, aumentar a conexão entre mente e corpo, melhorar sua performance e acelerar os resultados, reduzir o risco de lesões com técnica precisa, transformar cada treino em uma meditação ativa, desenvolver disciplina, presença e autoconhecimento, e despertar sua coragem e sua luz interior.
Tudo isso é possível quando você treina com intenção. Acesse o site na bio e desperte agora para a musculação consciente. Quando o espelho para de refletir, a verdade começa a sussurrar. Neste capítulo inédito de Ovelha Negra, Cosmos atravessa o labirinto dos espelhos que sussurram e desperta um dom oculto, a visão interdimensional. Uma fábula místico-filosófica sobre escolhas, multiversos e o corpo como ponte entre mundos. Porque às vezes o maior portal é você mesmo. Livro Ovelha Negra. Capítulo: O véu de Calimar e a chama inversa do real. O vento em Almada soprava de um jeito estranho naquele dia. Não trazia poeira, nem folhas, nem perfume. Trazia um sussurro, frágil, mas insistente, como se o próprio tempo tivesse decidido cochichar algo nos ouvidos de Cosmos. Ele estava deitado sobre uma pedra quente, observando o céu invertido, o mesmo céu que sempre lhe parecera maior do que qualquer palavra que conhecia. Na fronte, gotas de suor que não vinham do calor, mas da inquietação. Havia algo se aproximando, algo que ele não via, mas sentia. Foi então que a pedra do ancião, onde os discípulos meditavam em silêncio absoluto, brilhou com uma luz que parecia vir de dentro do mundo. Uma fenda se abriu, e Cosmos, impulsionado por algo que não podia explicar, entrou. Ele emergiu em um mundo sem horizonte. O chão era feito de símbolos flutuantes. O céu era um espelho líquido que mostrava pensamentos, não nuvens. E no centro, um templo flutuava sobre colunas de fumaça. O véu de Calimar. A lenda dizia que ali, cada buscador veria a própria prisão, e a chave escondida dentro dela. Cosmos atravessou o umbral e, ao fazê-lo, perdeu o nome, o tempo e a direção. Seu corpo foi desfeito em luz, e sua consciência transportada. Dentro do véu não havia paredes, só reflexos. Cada reflexo, uma versão dele mesmo. Um Cosmos que desistira, outro que se perdera na fama, outro ainda que se tornara sacerdote do ego. Todos o olhavam. Nenhum o reconhecia. No centro do salão etéreo, uma figura aguardava, alta, sem rosto, envolta em túnicas feitas de equações e mantras antigos. Falava com voz de trovão sussurrado. Você busca a verdade, mas ainda se agarra à forma. Quem é você? Perguntou Cosmos, com a mente oscilando entre fé e medo. Sou Calimar, guardião do véu. Aquele que desata os nós apenas quando o baço buscador para de se agarrar às cordas. Eu quero ver o real. Quero atravessar a ilusão. Então queime o espelho. E Calimar estendeu-lhe uma pequena chama azulada, a chama inversa do real. Cosmos hesitou. E se tudo que eu sou estiver do outro lado desse espelho? Então você saberá quem é, respondeu Calimar, desaparecendo. Com mãos trêmulas, ele lançou a chama no espelho mais brilhante da câmara. O vidro estalou em silêncio. E então, explodiu em 1000 partículas de luz negra. E Cosmos caiu. Despertou em um mundo suspenso entre dimensões. Era como se o tempo tivesse sido desmontado em peças. Ali, Cosmos viu o tecido da realidade, cordas vibrando em múltiplas frequências. Cada pensamento gerava um mundo. Cada emoção ativava um campo. E ali no centro desse caos harmônico estava ele mesmo, não como corpo, mas como consciência multidimensional. Era a mesma sensação de olhar-se no espelho e perceber que os olhos que olham também são olhados. Foi então que ele compreendeu. A realidade não é uma linha reta, é um holograma. E cada um de nós, uma lente, que ao mudar de foco, muda o mundo que enxerga. Ele havia despertado a visão quântica, o dom de perceber as múltiplas realidades coexistindo e escolher com consciência qual deseja ancorar. Mas havia um preço. A cada escolha, um sacrifício.
A cada nova percepção, o colapso de uma velha versão. Cosmos voltou ao seu corpo com os olhos transbordando de silêncio. Quando emergiu do véu de Kalimar, o templo já não flutuava. Estava dentro dele. No caminho de volta, sentia o mundo vibrar diferente. As pessoas, os sons, os cheiros, tudo tinha mais camadas. Cada gesto, um símbolo. Cada olhar, um código. E foi ali no campo de treinamento de Almada que tudo se alinhou. Ao erguer os pesos do ferro sagrado, percebeu que o esforço físico era mais que resistência muscular. Era um ritual de ancoragem. Cada repetição, uma frequência, cada contração, uma invocação, cada respiração, uma escolha consciente de realidade. Porque agora ele sabia, o corpo é o portal. O movimento é a magia. A presença é a chave. E a musculação consciente é a prática que traduz o invisível em ação. Cosmos sorriu, finalmente em paz, com sua herança de ovelha negra, pois compreendia que ser diferente não era maldição, era missão, era o dom de ver o que outros não viam e transformar esse dom em caminho para os que viriam depois. Parabéns, desperto. Se você chegou até aqui, saiba, esse conteúdo não é para qualquer um. É para quem já sente que existe mais além do espelho. É para quem já escutou os sussurros do invisível. É para quem não veio só para viver, mas para lembrar quem é. Agora, cá entre nós, saber disso tudo e não praticar. É como imaginar que foi para a academia e achar que vai crescer músculo só com o pensamento. Spoiler. Nem o bíceps, nem a consciência se expandem no campo da teoria. A diferença entre o místico e o iludido? A prática. Então, antes de sair voando pelas dimensões, ativa aí um superpoder real e imediato. A gratidão. Porque agradecer é abrir um campo energético onde o universo conspira. E a mágica começa a acontecer no plano físico. Agora, se isso tudo fez sentido, fortalece nossa jornada multidimensional. Se inscreve no canal, ativa o despertador do YouTube, o sininho, e compartilha esse vídeo com outros buscadores que estão prontos para romper o véu. Essa é a missão dos despertos da nova era. Acordar os adormecidos, com consciência e presença. E para continuar mergulhando nas camadas invisíveis da realidade, 2 vídeos vão aparecer na sua tela agora. Um é o episódio especial do podcast Pode Despertar, comentando os bastidores e simbolismos de Doutor Estranho, desvendando a realidade multidimensional. O outro é o último vídeo postado aqui no canal. Mas só clique, se estiver mesmo pronto para continuar despertando. Nos vemos do outro lado, viajante.